Olá a todos, pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando o passo a passo de como criar este dashboard no Planilhas Google para controlar a sua avaliação de desempenho. Caso queira me seguir ou me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho e deixa o like. Dados os avisos iniciais, bora para a aula. Como é que está funcionando esta proposta de painel de avaliação de desempenho, tá? É uma avaliação onde a pessoa se avalia, os colegas dessas pessoas, então os pares, por assim dizer, avalia ela e o superior avalia aquela pessoa. Então, o que vai aparecer aqui nesses 4 velocímetros? Primeiro, a média geral das 4 notas, ou seja, da nota que a pessoa se deu, que os colegas deram para ela e que o superior deu para ela. Então, uma média dessas 3 notas. Depois, a média das notas que ela se deu, porque são vários itens avaliados, então esses itens avaliados geram uma média. A média dos colegas e a média do superior. Então você vai ter essas quatro visões da pessoa. Na parte de baixo, você vai ter a média dos itens avaliados. Aqui eu coloquei como organização, liderança, iniciativa, pontualidade, senso crítico e trabalho em equipe. Na sua realidade, muito provavelmente isso aqui muda, mas aqui é um exemplo de aula, né? Então, a média é desses itens, tá? Lembrando que aqui eu estou utilizando como critério a nota de 1 a 10, tá? Então eu estou utilizando de 1 a 10. Tem gente que usa de 1 a 5, enfim. A única recomendação que eu dou é, se você vai utilizar, por exemplo, de 1 a 5, utilize tudo de 1 a 5. Se você vai utilizar de 1 a 10, tudo de 1 a 10. Não fique misturando, beleza? Tranquilo. Aqui do lado eu tenho os filtros, onde eu posso filtrar por ano. Eu posso filtrar por setor, certo? Porque dentro de um setor eu posso ter várias pessoas, né? Então às vezes fica mais fácil filtrar. Posso filtrar por nome da pessoa. Posso filtrar por tipo de avaliação. Ah, eu quero ver só as notas que os colegas, né, que os pares deram para ela. Só a nota que ela se deu, só a nota que o superior deu, etc. E eu posso ver aqui também por tipo de avaliação. Aqui eu coloquei como AV1, AV2, AV3, mas você poderia nomear, por exemplo, como a avaliação do primeiro semestre, sei lá, de 2023, avaliação do segundo semestre de 2023, esse tipo de coisa. Isso aí é você que vai decidir, beleza? Beleza. Como que tá a nossa base de dados, tá? Eu tenho uma coluna com o ano que está sendo realizada aquela avaliação, o nome da pessoa, né, que está sendo avaliada, o cargo dela, o setor que ela trabalha, o nome de quem avaliou essa pessoa, a avaliação, que eu coloquei lá como AV1, AV2, ou seja, que avaliação é essa? É o nome da avaliação que você está fazendo, tá? E o tipo? O tipo é o seguinte, tá? Lembrando lá, que é o eu, colegas e superior, né? Colega você poderia também nomear de pares, né? Então vamos supor aqui, ó, o nome do avaliado é o Vitor. Então o Vitor, ele está se avaliando. Então o tipo de avaliação é eu. Eu estou me avaliando. Então Vitor avalia Vitor. Chega a hora dos colegas. Então, quem está sendo avaliado é o Vitor, porém quem está avaliando o Vitor é a colega dele, Maria. Aqui eu coloco colegas. E aí você segue a mesma lógica dos outros colegas. Quando chega no superior, o nome do avaliado é o Vitor, certo? Porém, quem está avaliando agora ele é o Matheus, e o Matheus é um superior do Vitor, ok? Na coluna H, eu tenho as competências, que nesse caso aqui eu estou utilizando trabalho em equipe, iniciativa, pontualidade, senso crítico, liderança e organização. E a nota que você lança, que nesse caso eu estou utilizando o critério de 1 a 10. Beleza? Então, essa é a base principal. Neste caso aqui, a gente não vai utilizar fórmula alguma inicial na base, a gente vai utilizar depois lá no Dash. Então essa base pode aí variar de acordo com a sua realidade, mas nesse exemplo aqui dessa aula eu estou utilizando essa base aqui, certo? Dito isso, qual que é a primeira coisa que a gente vai construir depois de conhecer a base? Esse layout, tá? Então essa parte de trás aqui, ó, ela é uma foto, tá? Como que a gente constrói essa foto? Vou vir aqui no Google Apresentações, tá? Que é o PowerPoint aqui do Google. Você também poderia fazer pelo PowerPoint, tá? Sem problema nenhum. E eu tenho ela construída aqui, tá? Como que eu chego mais ou menos nesse resultado? Primeiramente, eu tenho aqui no fundo uma imagem, tá? Então, o que você faz? Você vai aí no Google, vai em sites de imagens gratuitas, ou às vezes na sua empresa tem alguma imagem que te agrada, você vem ali no inserir e traz essa imagem, tá? E coloca ela aqui. E você posiciona ela
da forma que você achar mais adequado. Outro ponto de atenção é o tamanho desse slide, tá? O que você pode fazer? Quando você vem aqui em arquivo, você pode vir aqui em configuração da página. Em configuração da página, você pode selecionar o tamanho desse slide, tá? Tem o 4x3, o 16x9, o 16x10, aí vai depender do tamanho do seu monitor. Então você testa alguns tamanhos até chegar no adequado. No meu caso aqui, o tamanho que fica legal para mim é este tamanho aqui. Então eu clico no personalizado, deixo aqui em centímetros e coloco este tamanho. Lembrando que não é vírgula, é ponto, tá? Então 35.4 e 14,29 e eu chego num tamanho que atende o meu monitor, ok? Então, editado o tamanho do slide, você traz a imagem e coloca ela aqui por cima, ó, e dá uma esticadinha. Se você precisar cortar essa imagem porque ela vazou para fora, etc., você vem aqui, ó, no cortar imagem e aí você consegue diminuir aqui um pouquinho o zoom. E aí você consegue cortar essa imagem, tá? Sem nenhum problema. Cortei, clicou, prontinho. Beleza? O próximo passo é colocar um fundo nela, né? Que nesse caso aqui, ó, tem um fundo branco, como se fosse um filtro. É uma forma onde eu diminuí, né, a opacidade da cor. Então, ó, inserir, venho aqui em forma, e aí tem várias formas, eu gosto de pegar essa aqui, ó, que é retângulo de cantos arredondados. Então você abre em cima, e aí você pode editar, né, o ângulo que você deseja, e você centraliza mesmo, né? As próprias linhas aqui já te ajudam com isso. Você clica sobre a forma e você vem aqui, ó, no baldinho, né, de cor de preenchimento, e você pode vir aqui, ó, no mais, para criar uma cor personalizada. Então vamos supor que eu queira esse branco mesmo, só que aqui eu tenho duas barras, né, a barra da cor e a barra para deixar essa cor um pouco mais transparente. Então eu posso ir diminuindo, ó. Por exemplo, aqui eu deixei na metade, né? Eu dou OK. Então fica algo mais transparente, tá? E aí você precisa criar o local para o filtro, o título e o local para os gráficos. Aí você pode reutilizar essa própria forma. Se você dá Ctrl+C, Ctrl+V e ir ajustando mais ou menos do tamanho que você deseja. Dessa forma aqui, ó. Certo? Vai ajustando. Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, eu preciso de um local para o título. Sem problema nenhum. Você coloca mais ou menos aqui um local para o título. Isso se você quiser utilizar título, tá? Você pode utilizar até um layout diferente. Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, preciso de 4 locais para colocar ali os velocímetros. Sem problema. Mais ou menos assim. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, ficou muito grande. Não tem problema. Seleciona todo mundo. Clico na primeira, seguro o Ctrl e vou clicando para selecionar o resto, ó, e vou diminuindo. Prontinho. Agora eu preciso que eles fiquem distribuídos de forma igual, né? Então clico no primeiro, segurando o Ctrl, vou clicando nos demais, organizar, distribuir e distribuir horizontalmente. Prontinho. Eles estão na mesma distância de um para o outro. Ajusto aqui o título. Prontinho. Ctrl+C, Ctrl+V. E eu criei aqui o espaço para o gráfico. Como são formas, pessoal, eu posso digitar. Então, eu posso vir aqui, ó, e escrever, por exemplo, filtros. Né? Posso vir aqui e escrever o título. E aí, como são formas, eu clico em cima da forma e aqui eu tenho a opção de alinhar. Então, eu posso jogar para cima, eu posso centralizar, eu posso colocar um negrito, eu posso aumentar o tamanho, eu posso mudar a fonte, posso colocar aqui um itálico, um sombreado, né? Posso alterar a cor da fonte, se eu precisar, tá? E aí basta que você digite, né? Então aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4 e aqui é o gráfico 1. E aí você vai colocando o título que você deseja da forma que você deseja. O conselho é que se você quiser seguir o modelo, você pausa o vídeo e segue aqui, tá? Coloca os nomes que você deseja, igual tá aqui no meu, beleza? Depois que você deu todos os títulos pros gráficos, o que você pode fazer, caso você deseje? Você vem em sites de ícone, como por exemplo o Flash Icon, tá? Existem vários outros, eu gosto muito desse. Aí o que você faz? Ah, eu quero
um ícone, por exemplo, que representa colegas. Então você vem aqui e digita, por exemplo, colegas. Né? E aí vai ter vários ícones, por exemplo, de colegas de trabalho. Então vamos supor aqui, ó, que eu quero este ícone. Você clica em cima, tá? E aí você vem aqui e baixa ele em PNG. Então ele vai vir um ícone sem fundo. Você tem também a opção de editar o ícone e mudar para a cor que você deseja, tá? Inclusive você pode até colocar o padrão X aqui, ó, com as cores da sua empresa. Só que para estar fazendo essa edição aqui da cor, você precisa fazer um pequeno cadastro no site, tá? Que é e-mail e senha. E aí você consegue logar. E aí você vai baixando. Feito isso, você vem em inserir, imagem, traz esse ícone. Ele geralmente vai vir um pouco maior, né? Por exemplo assim. E aí você vai redimensionando. Você também pode redimensionar através da opção de formatação. Tem aqui o tamanho e rotação. Você pode alterar o tamanho aqui e deixar todo mundo do mesmo tamanho. Beleza? Depois que você colocou os ícones, caso você deseje, basta que você venha em arquivo, fazer download e escolhe aqui a opção PNG do slide atual, que é esse slide aqui. Ao clicar aqui, ele vai fazer o download da imagem para a sua pasta de downloads e aí você pode voltar lá para o seu Dash. Então vamos lá. Vou criar aqui uma nova aba. Vou chamar isso aqui de Dash Aula. Posso, aqui no meu canto superior direito, eu tenho o mostrar menus, né? E o ocultar menus. Eu oculto os menus e venho selecionando mais ou menos o local onde eu quero que aquela foto fique. Dessa forma assim, ó. E aí eu venho aqui, ó, no mesclar células. Pronto, eu mesclei, tudo isso aqui virou uma célula só. Agora o que eu vou precisar fazer? Vou mostrar os menus, vou vir inserir, imagem, e eu escolho a opção imagem na célula, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou clicar aqui, ele vai pedir para eu ir buscar essa imagem, que foi a que você fez lá no Google Apresentações, e ele vai colocar essa imagem dentro da célula. Como você mesclou, a célula ficou grandona, né? Então vamos clicar aqui, vamos clicar em inserir, imagem, imagem na célula, e aí ele vai me perguntar, né, onde que está essa imagem? E aí eu vou clicar aqui, no meu caso, está dentro do meu computador, eu vou clicar em procurar. Após ter clicado em procurar, você acha a pasta onde está a sua imagem e carrega ela. Você aguarda um pouquinho. Prontinho. A imagem que a gente fez aqui no Google Apresentações está agora dentro da sua célula, tá? Lembrando que isso é uma imagem, se você clicar aqui em deletar, ela vai sumir, tá? Então depois até você poder escolher uma opção aí para bloquear a célula, só ter esse cuidado. Belezinha? Belezinha. Bom, então o espaço para o nosso Dash, ele já está aqui, tá? Beleza. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos lá na nossa base, ok? Na nossa base, a gente vai selecionar, ó, todas as colunas, tá? Tudinho assim, ó, dessa forma, ok? E aí você vai vir em inserir. Em inserir, você vem tabela dinâmica. Ele vai me perguntar, ó, você quer que eu crie uma nova página ou você quer que a gente coloque essa tabela dinâmica numa página já existente? No meu caso, eu já tenho uma página, então vou escolher página existente. Ele vai me perguntar na onde? Vou clicar nesse quadrado aqui com a cruz no meio para selecionar e eu vou vir no local que eu desejo que a tabela dinâmica seja criada. Vou colocar aqui, ó, e vou dar OK. Prontinho, tabela dinâmica criada. Bom, a primeira coisa que eu vou estar criando, pessoal, são os velocímetros, tá? Então, o que eu vou fazer? Na minha tabela dinâmica, eu vou ter que fazer a seguinte edição. Em linhas, eu vou clicar adicionar e eu vou lembrar que lá na minha base eu tenho uma coluna chamada tipo, tá? E eu tenho uma coluna chamada nota do funcionário. Eu vou utilizar essas duas colunas. Então, vamos lá. Em linhas, eu vou trazer o tipo, então, que são as 3 avaliações, né, que são dos colegas, a própria e a do superior, ok? E em valores, eu vou trazer a nota do funcionário. Por padrão, como é número, ele já soma, mas eu não quero uma soma. Eu vou clicar aqui na setinha e eu vou trazer aqui uma média, que é a average, tá bom? Prontinho, então ele trouxe aqui uma
média para mim, ok? Beleza. Só que o que eu vou fazer agora, pessoal? O total geral é a média de tudo, certo? Então, é a média final ali dos três. E aqui eu tenho a média do colega, a média da própria avaliação e a média do superior. Isso aqui vai alimentar os meus velocímetros. Só que para evitar aqui qualquer tipo de erro, eu vou utilizar aqui uma função procv com a função se erro. Então veja bem, eu vou copiar esses nomes aqui, Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui do lado, e eu vou chamar aqui um procv. Então, ó, igual procv, valor procurado, que é a nossa chave de pesquisa, é o nome dos colegas, ponto e vírgula. Qual que é o intervalo onde estão os dados? Eu vou selecionar as duas colunas inteiras, tá bom? Aí eu vou dar ponto e vírgula, vou dar ponto e vírgula, e ele vai pedir para mim qual coluna que eu quero que traga. Eu vou pedir para trazer a coluna de número 2, tá bom? Ponto e vírgula, qual que é o classificado? Eu vou colocar a palavra falso e vou fechar parênteses, tá? Se eu der Enter aqui, pessoal, o meu procv ele já está correto. Só que qual que é o problema, tá, pessoal? Às vezes, alguma avaliação não foi feita ainda, tá chegando os dados, e se eu não tiver a informação aqui, vai aparecer aqui um erro, né? Para evitar esse erro, antes do meu procv, eu vou digitar a função se erro, tá? Vou abrir o parênteses, e a função se erro é muito simples. Qual que é o valor e o que acontece com esse valor se apresentar um erro? Então, o valor vai ser o procv, que eu já digitei, vou lá no final do meu procv, vou dar ponto e vírgula e vou falar, olha, se aparecer um erro aí, você coloca o número 0. Fechei parênteses. Fechei parênteses demais. Fechei parênteses. E dei Enter. Puxo para baixo. Prontinho, ó. Posso diminuir as minhas casas decimais, ou aumentá-las, né? Eu vou diminuir, eu vou deixar apenas 2. E prontinho. E agora eu vou começar a fazer os meus velocímetros. O meu total geral é a minha média geral, que é o meu primeiro velocímetro aqui. O que eu vou fazer? Vou clicar sobre ele, só o número, inserir e vou chamar gráfico. Tá? Sem problema dele fazer isso, tá? Mas não é assim que eu quero. Eu quero eles separados. Então aqui, ó, no intervalo de dados eu deleto e clico aqui, ó, nesse quadradinho para selecionar um intervalo novo, que eu só quero esse número aqui, ó. Inclusive você pode até digitar o endereço da célula, né? Fica às vezes até mais fácil. Prontinho, ó. Só o valor desse cara. E aí eu vou precisar fazer algumas edições nesse primeiro, tá? Clico aqui em personalizar, venho aqui em estilo de gráfico, cor do plano de fundo, vou colocar nenhuma, não quero fundo. Borda do gráfico, vou clicar, vou colocar nenhuma, não quero borda. Beleza, já editei ali a questão de cores. Venho aqui no medidor e eu preciso colocar o limite, né, do meu velocímetro. Como eu disse para vocês no início, a minha avaliação de desempenho ela está sendo feita com base nas notas de 1 a 10. Então, o mínimo é 1 e o máximo é 10. Então, o meu velocímetro está indo de 1 a 10, tá? Algo opcional que você pode fazer é colocar aqui uma espécie de formatação. Então, vamos supor assim. Se a nota do cara for de 1 a 5, ele está numa área vermelha. Se a nota do cara for de 5 a 7, ele está numa área amarela. E se for de 7 a 10, ele já está, por exemplo, numa área verde. Você é obrigado a fazer essa formatação? Não, mas talvez seja interessante. Então eu vou fazer, ó. Zona vermelha, se a nota dele for de 1 a 5. Zona amarela, se a nota dele for de 5 a 7. E zona verde, se a nota dele for de 7 a 10. Certo? E aí, ele coloca essas cores. Você pode também optar por colocar outras cores, tá? Mas essas aqui são as clássicas, né? E aí você pega esse velocímetro aqui, tá? E coloca ele lá no cantinho dele. Que é aqui a média geral. Beleza? Dessa forma aqui. Tranquilo. O que eu preciso fazer agora, pessoal?
eu preciso copiar esse velocímetro, tá? Para os outros 3 locais. E depois alterar o local de onde ele está tirando a informação. Então, vou clicar sobre ele, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui no eu, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui nos colegas, e Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar aqui no superior. Posteriormente, tá, pessoal, você pode aí fazer alinhamento, etc. Aqui, como eu aula, eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Nota do eu. Vou clicar nesse velocímetro aqui, vou clicar nos 3 pontinhos e vou vir em editar gráfico. Ao clicar em editar gráfico, eu já puxo lá pro local onde estão os números, e ao invés desse W6 aqui, eu deleto, e clico aqui ó, no quadradinho, e seleciono, como eu quero pegar as notas ali do eu vou selecionar o eu aqui, ó. Clica dentro aqui, né, da barrinha, e seleciona a célula do eu. Prontinho, ó. O gráfico já se atualizou com a informação que eu quero, porque a formatação eu quero deixar igual, só quero mudar o local de onde está vindo a informação. Vou fazer com colegas a mesma coisa, clica no 3 pontinhos, editar gráfico, ao invés de ser W6, é os colegas. Ó. E aí, eu vou vir aqui no superior, 3 pontinhos, editar gráfico, e deleto a informação aqui e coloco a célula do superior. Se ele não deixar, ó, tem que clicar no quadradinho, tá? Eu não cliquei e não foi. Pode ser um erro comum que vocês possam fazer. E aí eu seleciono aqui o superior. Certo? Então, totalmente editado já e totalmente com a informação já correta. Beleza? Então a primeira parte foi feita. A segunda parte consiste na média das habilidades avaliadas, sem nenhum problema. O que eu vou fazer? Vou pegar essa tabela dinâmica aqui, Ctrl C, deixo uma coluninha de espaço pelo menos, Ctrl V, aperto um ESC, tá? Para fechar aqui essa janelinha aqui do lado, clico na tabela dinâmica que eu acabei de copiar e colar e eu venho aqui em editar. Aqui em editar, a nota do funcionário eu vou manter e é média, de fato, só que aqui em linhas eu vou tirar o tipo, jogar fora, vou clicar em adicionar e eu tenho que trazer essa coluna aqui, ó, que é a coluna das competências, tá? Então, vou clicar em adicionar e eu vou trazer competências, certo? Algo que eu posso fazer aqui é retirar o mostrar totais, que eu acho que não precisa, tá? E aí, eu já posso puxar o gráfico. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou mudar esse título para média comp, para saber do que se trata, né? E o que eu vou fazer? Seleciona as duas colunas, inserir gráfico. Ele puxou o medidor, não faz sentido nesse caso, ou talvez faça para você, tá? Mas nesse caso aqui não, para mim. Venho aqui em configuração, tipo de gráfico, e eu pego o gráfico que eu quero, tá? Aqui eu vou utilizar um gráfico de colunas normal, beleza? E tá pronto aqui o meu gráfico. Aí agora, uma questão que você pode aí pensar é o seguinte. Quando eu volto para minha tabela dinâmica aqui, de que forma que eu quero que essas barras fiquem classificadas, tá? Para mim faz sentido ficar classificada do maior para o menor, tá? Ou seja, qual que é a maior nota daquele funcionário, ou seja, qual a competência que ele mais se destaca, e lá no final quais são as competências que talvez ele tenha que melhorar. Para mudar isso, basta que você venha aqui em linhas e aqui tem ordenar por. Aí ele colocou por competência, tá? Então ele dá uma organizada ali meio que por ordem alfabética. Eu vou pedir para ele fazer pela média, que aqui vem dos valores. E aqui você escolhe se você quer a ordem crescente ou decrescente. Crescente fica assim, o menor primeiro e o maior lá no final. E se você escolher decrescente, o maior vem desse lado e o menor vem desse lado. Eu prefiro assim. Mas você que vai escolher isso, tá bom? Beleza. Vamos fazer aqui agora algumas edições, tá? Ó, clico aqui nos 3 pontinhos do gráfico, editar gráfico. Então vamos lá. Algumas coisas é importante que tenha. Então eu venho aqui em personalizar, eu venho aqui em série. Ao clicar em série eu desço e venho aqui em legenda de dados. Ou seja, eu quero que traga as informações, né, os números nas barras. Você pode escolher a posição que vai aparecer esse número. Eu gosto da extremidade externa. Você pode mudar a fonte. Você pode colocar um negrito e você pode também mudar a cor. Eu vou escolher a cor preta.
ok? Dessa forma. Outras coisas que eu não quero nesse gráfico. Não quero que apareça esse título aqui, ó, tá? Então, eu posso clicar em cima dele e deletar. Eu não quero que apareça esse título aqui. Eu clico em cima dele e deleto. Eu não tenho sentido de ter título, porque eu já fiz uma foto com o título. Eu deleto. Essas barras aqui, ó, você clica em cima, ele pontua aqui para você, tá? Então é linhas de grade e eu desmarco aqui, ó, linhas de grade principal, ok? Venho aqui no início, né, de personalizar e tem o estilo do gráfico. Cor do plano de fundo, nenhuma. Cor da borda de gráfico, nenhuma, tá bom? Até o presente momento, pessoal, esses números aqui que fica à esquerda, eles não podem ser deletados, tá? Então você pode mudar a cor dele. Você pode fazer uma edição aqui para colocar o gráfico sempre começando do zero. É importante, tá? E aí, o que truque que você pode fazer caso esses números sejam um incômodo para você, tá? Você vê que aqui a gente tem um fundo meio cinza, então, com os números selecionados, eu venho aqui na cor do texto, clico aqui, ó, no escolher uma cor personalizada e eu venho apontando aqui, ó, essa cor. Então, ele vai se confundir com o fundo, tá? E aí, dá tudo certo. Posso clicar também em cima das barras. Espera aí, clicar em cima das barras para mudar a cor, tá? Se você tiver dificuldade com esse clique, é só clicar em cima do gráfico, 3 pontinhos editar gráfico, personalizar e você vem aqui em série. Na série tem a cor de preenchimento. Você pode mudar para a cor que você desejar, beleza? E aí você arruma seu gráfico lá no cantinho dele, ó. Dessa forma. Prontinho. E se você quiser tirar casas decimais, é só ir lá no gráfico e diminuir ou aumentar casas decimais. Eu vou deixar com 2. Dessa forma. Beleza? Aqui, basicamente, tá, pessoal? O gráfico, né, o Dash, ele já tá pronto, né? Com os gráficos bonitinhos. Agora falta os filtros, né? O que eu posso fazer aqui para trazer esses filtros, tá? Seguinte, ó. Você vem aqui em dados, adicionar um controle de filtros, tá? Ele vai sugerir, né, de onde você pode tirar. Eu já tenho aqui a sugestão correta, mas eu vou fazer na mão para vocês verem, tá? Vou deletar aqui o que tem aqui dentro, vou lá na base e seleciono a base todinha, ó, e dou OK. Então, o meu primeiro controle de filtro, ele já está aqui, certo? Prontinho. E aí, eu vou trazer. Quero trazer um filtro do ano. Então, eu clico sobre o controle de filtro, 3 pontinhos, editar controle de filtro, venho aqui em coluna e eu trago, por exemplo, o ano. Então, a partir desse momento, eu posso filtrar por ano. Se eu vim aqui em personalizar, eu posso mudar o título. Então, eu posso colocar o que eu quiser no título da segmentação. Aqui eu vou deixar ano mesmo, tá? Eu posso mudar a fonte. Eu posso mudar o tamanho. Posso deixar menor. Posso colocar negrito, posso colocar itálico. Posso mudar a centralização. Posso mudar a cor do texto, tá? E lá também eu posso mudar a cor do fundo do gráfico, tá? Por exemplo, assim. Beleza? Do gráfico não, da segmentação, né? Vou deixar um vermelhinho só para demonstrar, tá? E aí, pessoal, os outros, o que você faz? Você clica sobre o primeiro, Ctrl+C, Ctrl+V, e vai fazendo cópias, tá? Então, aqui no total são 5. Então, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, basta que a gente vá e edite. Então, vamos lá. O próximo é o do setor, então eu clico no segundo, 3 pontinhos, editar controle de filtros, e pego, por exemplo, o setor. Certo? Tomar cuidado que, quando você faz cópia, você tem que mudar o título, tá? Então, vou chamar isso aqui de setor. Prontinho. O próximo é o nome. Então, clico lá no terceiro, 3 pontinhos, editar, e trago o nome. O nome do avaliado é algo muito grande, então no personalizar eu só coloco nome. O próximo é o tipo. Clico na quarta, editar controle de filtros e trago o tipo.
Vou mudar aqui no personalizar para tipo. E o próximo é avaliação. Então, clico na última. Editar controle de filtros, dados, avaliação e vou chamar de avaliação. Prontinho. Os meus filtros estão aqui, né? Então, se eu quiser, por exemplo, saber as notas apenas da Carla. Eis aí. As notas apenas do Vitor. Tá aí. Uma média juntando todo mundo. Selecionar tudo e tá aí. Você pode também tirar esses espaços em branco, tá? Prontinho, pessoal. Então, você pode filtrar por setor, você pode filtrar por ano, né? Conforme você for alimentando. Você pode filtrar por tipo de avaliação e você pode filtrar por o nome de uma avaliação específica. Ok? Beleza. Cheguei nesse momento, meu painel ele tá pronto. Só usar. Só que eu quero manter esse painel, né? Então eu quero saber, como que eu alimento esse painel. E agora é a etapa final. Como que eu faço a atualização desse? Bom, a alimentação vai depender de onde você tira esses dados. É de um sistema, é de um Forms, do Outlook, do Gmail, etc. Mas no formato que está aqui, como que eu faria, né? Primeiro de tudo, eu tenho aqui as competências, então vou pegá-las aqui, ó. Então vamos supor que esse cara, né, ele se avaliou, ele tem um colega, ele tem um chefe. Como é que eu vou fazer essa alimentação? Coloco aqui as competências, coloco aqui as notas, né? Vamos colocar aqui tudo 9. Colocar aqui tudo 9. E que tipo de avaliação? Primeiro essa avaliação própria dele, então é eu. Então vou colocar aqui eu. É uma primeira avaliação. Quem está avaliando deixa eu pegar um nome aqui. É a Amanda. Quem está avaliando é a Amanda. É a própria Amanda que está se avaliando. A Amanda é, sei lá, aprendiz. E ela é do setor de RH. Então, a própria Amanda está avaliando ela mesma. E o ano dessa avaliação é 2023. Certo? Ok. Depois disso, tem o colega de trabalho dela. Que deu nota 8 em tudo. E é uma avaliação inicial. E esse cara é o João. O João também é do RH. E ele é, sei lá, um auxiliar de RH. Prontinho. 2023. Aqui eu coloquei os avaliadores e aqui eu vou colocar quem está sendo avaliada. Então, quem está sendo avaliada é a Amanda, que agora recebeu a avaliação do João, certo? E por último, ela tem uma avaliação do superior. Então, vou pegar aqui as competências. O superior deu para ela tudo nota 7. É uma avaliação do superior. É uma avaliação inicial. O nome é, sei lá, Maria, do superior. Ela também é do RH. E ela é, sei lá, uma analista sênior, por exemplo, de RH. E ela está avaliando a Amanda no ano de 2023. Certo? Então aqui eu cadastrei os 3 tipos de avaliação. Posso colocar aqui a linha de grade. Quando eu vou lá no Dash, eu vou vir aqui em nome e eu vou ter aqui a nota da Amanda. Tá? Então tem a média geral, mas também eu posso depois filtrar aqui por tipo, né? Eu quero ver só a nota do superior. Quero ver aqui só a nota que ela se deu. Quero ver aqui só a nota que o colega deu. Ou eu quero ver todo mundo junto. Certo? Né? Que é a nossa média. Beleza, pessoal? Então, dessa forma que você vai manter, né, a alimentação desse painel. E você pode manter ele para sempre, né? Aí, ou de acordo com a sua necessidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido claro, eficiente para vocês, tá? Caso tenha gostado, deixa o like, ativa o sininho e se quiser me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, até a próxima e tchau, tchau.